Olá, sétimo ano! Vamos para a nossa aula de Geografia Regional. Todo mundo está bem, todo mundo está aí se cuidando, conseguindo acompanhar as aulas, fazendo as atividades. Isso aí. Continue então com os cuidados e com os estudos, para que a gente não perca aí o andar da carruagem. Pessoal, a aula passada nós vimos então em Geografia Regional a atividade 6 e 7, lá na página 55. Hoje nós vamos dar continuidade também na página 55, temos um texto ali para fazer a leitura, eu já vou explicar sobre esse texto. E aí a atividade que nós faremos hoje é na página 56, atividade 8. Tá? Então, a aula passada nós concluímos ali sobre o assunto da mudança, né, do cenário da população, que até os anos 60, anos 70, a maior parte da população ela habitava o meio rural, habitava o campo. Aí nós vimos que com o fenômeno do êxodo rural, principalmente porque chegou muita tecnologia, muito maquinário no campo, e porque as cidades estavam instalando fábricas, isso acabou gerando um movimento de saída, das pessoas que moravam no campo e foram para as cidades, conhecido como êxodo rural, o êxodo, o abandono, a migração em massa, deixando o campo para trás, e isso vai refletir no comportamento da população brasileira, que até os anos 70 a maioria vivia no campo, a maior parte da população, e a partir dos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80 até hoje, a população brasileira, a maior parte dela vive então nos centros urbanos, nas cidades. E vimos os reflexos disso acontecendo então quando a população chegou e chega na cidade onde não tem uma boa política organizando a entrada dessas pessoas. O que acontece? Onde elas vão morar, se elas não são preparadas, capacitadas para chegar na cidade, procurar e conseguir um bom emprego, o que acontece? Vão acabar indo para as periferias, não tem dinheiro para comprar terrenos bem localizados, acabam indo morar em lugares impróprios, onde não tem tratamento de água, de esgoto, enfim, tudo isso que a gente ainda vê até hoje acontecendo, principalmente nas cidades maiores, que são cidades que têm uma complexidade, problemas maiores acontecendo. Uma cidade maior, a gente vai ter aí problemas maiores de poluição, de desemprego, de violência, então nós temos, quanto maior a cidade, infelizmente, no nosso país, maiores são os problemas. Aí a gente continua um assunto que não é muito diferente do que a gente está vendo, que é um reflexo também da década de 60, década de 1970 para cá, que vai também afetar aí um pouco a mudança de comportamento da população brasileira. E o que é isso? Mais uma vez, é a urbanização, é a ida das pessoas para a cidade, vai mexer com o jeito e o comportamento nosso. E o que vai acontecer então? Bom, a partir dos anos 60 e os anos 70, o mundo começa a se urbanizar, não é uma coisa só brasileira, isso acontece em outros lugares do planeta. Com essa mudança das pessoas saindo do campo e indo para a cidade, a questão da mulher também começa a ganhar destaque. A mulher começa a estudar mais quando ela vai para a cidade. A mulher começa a lutar, a brigar mais pelos direitos que ela não tinha, principalmente até os anos 60, os anos 70. Fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, começam a surgir movimentos sociais feministas que tinham como ideia, como pauta, esses movimentos, essas idas para fazer, brigar, lutar por direitos da mulher, era para que a mulher também ganhasse espaço igual o homem conquistou o seu. Então, a partir dos anos 70, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, há grandes movimentos reunindo mulheres e também até homens que defendiam a causa da mulher, o direito da mulher, para que ela pudesse ter a sua autonomia, o seu direito de trabalhar, de não ficar só em casa cuidando do lar do marido e gerando filhos, porque durante muito tempo parece que esse era o papel da mulher, parece que era comum na sociedade todos observarem a mulher como apenas geradora de filhos e mulher do lar e cuidando do marido, coisa que isso, através de muita luta, através de muito protesto,
as mulheres começam a conquistar o seu espaço. E aí, uma vez as mulheres conseguindo conquistar o seu espaço, ela consegue então sair para o mercado de trabalho. A mulher consegue deixar um pouco o lar e também fazer igual o homem e ir trabalhar fora de casa. E para a mulher ir trabalhar fora de casa, ela vai ter que, além da luta, claro, né, que teve que acontecer, ela vai ter que replanejar um pouco aí a sua fecundidade, né, a quantidade de filho que ela vai ter, ou que o casal vai ter. E a partir dos anos 70, então, os casais passam, pouco a pouco, a ter menos filhos. Então, a questão da urbanização, olha só quanta coisa ela envolve, né? Ela envolve a saída em massa do campo para a cidade, que a gente viu que é o êxodo rural, e essa urbanização também, ela mexe um pouco com a vida da mulher, porque uma vez chegando na cidade, as mulheres começam também a se organizar mais, né? A estudar mais, a criar movimentos que vão brigar, que vão lutar pelos seus direitos. E aí, quando a mulher consegue mais vagas em postos de trabalho, ela deixa o lar e aí ela tem que ter menos filho. É uma coisa bem óbvia, né? Então, tendo menos filho, a gente vai dizer que a taxa de fecundidade, que é o número de filhos que o casal começa a ter, ela pouco a pouco vai diminuindo. E isso vem acontecendo até hoje. O número de filhos por casal no Brasil, em grande parte do mundo, né, mas o texto traz isso sobre o Brasil, vem diminuindo ano após ano. E junto disso, algumas técnicas ajudam as mulheres, os casais, né, a diminuir a quantidade de filhos. Não é apenas uma decisão da mulher ou do casal. Também temos que ter alguns métodos que a ciência acabou, nesse tempo, dos anos 60 para cá, evoluindo e ajudando, né, auxiliando essa decisão de ter menos filhos. E aí o texto vai trazer para nós alguns exemplos, que são os métodos chamados de métodos contraceptivos. O que são os métodos contraceptivos? São as maneiras aí que a ciência desenvolveu com segurança da mulher ou o homem, né, o casal, não terem filhos, não gerarem filhos. E aí nós temos aqui algumas dos modelos de contracepção mais utilizados no Brasil, que são, né, o texto vai trazer para nós, que são respectivamente, né, nessa ordem, a ligadura das trompas, que é uma forma de esterilização, porque ela é irreversível, né, a laqueadura feminina ela é irreversível, e em alguns casos, quando ela é feita apenas, o pessoal diz, né, amarrou, né, acaba tendo reversão, mas geralmente não é assim que é feito, feita a esterilização mesmo, a mulher ela não pode mais ter filhos a partir daí. E depois, né, a mulher brasileira, em seguida, vai usar mais a pílula e a camisinha. Nos países mais desenvolvidos, essa sequência ela é diferente. Né? O método de contracepção que a mulher usa em países mais modernos, mais desenvolvidos, não é a mesma que o Brasil usa. Lá, o método menos utilizado vai ser a esterilização feminina. Nos países desenvolvidos, quem mais faz cirurgia para não ter filhos é o homem, que é a chamada de vasectomia. E essa ela é reversível. Se em um determinado momento o casal decide ter filho, ou houve uma separação, né? O esposo ele acaba tendo outro relacionamento e aí decide ter filhos, aí dá para fazer a reversão na vasectomia. Então, no Brasil, parece que é mais uma vez a carga jogada para a mulher, né, ter que resolver essa questão de ter filho ou não. Né? Enquanto que países mais modernos, mais desenvolvidos, é o homem que faz esse procedimento, que é um procedimento mais simples e pode ser revertido. Né? Não fica a cargo da mulher passar por esse processo aí, de cirurgia. Né? Então, pouco a pouco, né, o número de filhos vem diminuindo no Brasil. E aí nós temos aqui na página 56 uma tabela. Então vocês deverão ler o texto e logo em seguida também fazer a leitura, a observação dessa tabela, que traz para nós a taxa média, né, de crescimento anual da população do Brasil, da região centro-oeste e do Mato Grosso do Sul, do ano de 2002 até 2010. Então vocês vão observar que no período de 2002 a 2010, tanto no Brasil quanto na região centro-oeste e no Mato Grosso do Sul, a taxa de crescimento populacional ela diminui o seu ritmo. Observe lá, no ano de 2002, o Brasil tinha um ritmo de crescimento de 1,30. O Mato Grosso do Sul, 1,38.
Em 2010, a taxa de crescimento do Brasil cai para 1,08 e o Mato Grosso do Sul 1,14. E isso também acontece com a região centro-oeste. Então, pouco a pouco, o crescimento da nossa população ela vai perdendo o ritmo, ela vai diminuindo aquela aceleração que nós tínhamos em décadas passadas. Isso vai refletir também no mercado de trabalho a longo prazo e também na questão da Seguridade Social, na questão das aposentadorias, na questão do INSS. O que vai acontecer? Quanto menos filhos, né, os casais estão gerando, menos jovens, menos crianças, né, com o passar do tempo, se tornando jovens e adultos, ingressarão no mercado de trabalho. E a população tende, a passagem do tempo, dos anos, a ficar uma população cada vez mais adulta e idosa. E nós não teremos a mesma quantidade de jovens ingressando no mercado de trabalho, né, para substituir essa mão de obra e também continuar gerando, né, os pagamentos para o INSS manter esses idosos que irão se aposentar, né, no meu caso, enfim. Então, também vai ser um reflexo, né, a longo prazo aí, que vai acontecer, já está acontecendo, né, em alguns países mais desenvolvidos e vai acontecer no Brasil também. Países europeus como a Alemanha e a Itália, por exemplo, a maior parte da população já está caminhando para ser uma população mais idosa, uma população com uma idade mais avançada. E isso vai gerar graves problemas, principalmente na previdência social e na reposição da mão de obra. A questão da reposição da mão de obra é tranquila porque a Europa, né, ela vive recebendo imigrantes e esses imigrantes podem muito bem ir substituindo aí a falta, né, de mão de obra jovem para entrar no mercado de trabalho. No Brasil, a gente ainda não sente esse reflexo porque o desemprego ainda é alto, né, então nós temos pessoas que podem se recolocar no mercado de trabalho. Mas nós temos um outro problema no Brasil, que é a falta de investimento na qualificação da mão de obra. Então, às vezes a gente tem um número grande de desempregados, grande número de vagas, mas esses desempregados não estão qualificados a suprirem essas vagas, né? Principalmente no mercado de trabalho hoje tão moderno, tão tecnológico, que carece de mão de obra técnica da área da computação. Pessoal, então, para a gente não fugir do assunto, façam a leitura do texto da página 55, depois observe, né, analisem aqui essa tabela com o crescimento médio populacional do Brasil e façam a atividade 8. Para hoje é isso, a aula que vem a gente finaliza o caderno 2, nós faremos a atividade 9 e 10 e aí na aula seguinte a correção de todo o material para vocês devolverem lá na secretaria da escola. Se tiver que devolver antes, não tem problema, anotem um gabarito aí à parte e na última aula, começo de maio, o professor faz toda a revisão explicando o gabarito, né, as atividades corretas. Beleza? Continue os cuidados, ótima aula para vocês e até a próxima semana. Valeu, pessoal!